Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, antiga BMF Bovespa, no Centro Histórico de São Paulo. Nós estamos aqui perto de onde foi fundada essa cidade. E o programa que vocês estão assistindo pela TV pode ser visto simultaneamente pelo Facebook. Tem uma página do canal lá no Facebook que a programação passa ao vivo lá. Mas se por acaso você perder, daqui a alguns dias eu tenho uma página no YouTube. Esse programa, essa entrevista, vai lá para o YouTube e lá ficará. Aí você pode ver a hora que quiser, o dia que quiser. Basta ter acesso à internet. E estando no YouTube, vai no canal Diário da Bolsa, que também é meu, tem mais informações para vocês. Bom, meu entrevistado de hoje me deixa numa... tem muitas coisas que eu poderia falar para introduzir a entrevista. Mas vamos falar uma factual. Por exemplo, se hoje, aí, nos últimos dias, produtores, autoridades, todo mundo comemorou que o Brasil ganhou um certificado, por exemplo, da OIE, de livre de febre aftosa com vacinação, meu entrevistado tem um papel importante nessa história. Ele criou aqui em São Paulo um fundo de defesa da pecuária, chamado Fundepec, cujo objetivo era justamente organizar essa coisa para o Brasil se livrar da febre aftosa. Perdão. Isso é uma coisa. Ele já foi secretário do Ministério, ele topou uma discussão com os Estados Unidos da América do Norte na Organização Mundial do Comércio pelo algodão e ganhamos, e ponto. Tem muitas outras coisas. É um pecuarista moderno, com o qual a gente fala com as ferramentas todas que existem hoje para se comunicar. Trata-se de, voltou a ser não, ele foi presidente da Rural, agora é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Trata-se do Dr. Pedro de Camargo Neto. Muito boa tarde, muito obrigado por recebê-lo. Resch, um prazer estar aqui com você, boa tarde, você com os seus telespectadores, voltando aqui, porque eu já passei por aqui, já fui rodado, né? Mas sempre bom estar aqui, né? Teve um período meio sabático. Tem que ter às vezes, né? Você é muito claro nas coisas que fala. Quando apareceu a Operação Carne Fraca, eu li uma declaração sua, acho que no Valor Econômico, muito objetiva. Quem vai pagar a conta somos nós pecuaristas, não foi isso? Foi isso mesmo. Né? A dos caminhoneiros também sobrou para você, não? Também, né? Eu acho que está sobrando essa confusão do frete, né? O tabelamento do frete. Eu acho que a dos caminhoneiros foi uma explosão, né? Uma combustão espontânea do Brasil, uma reação contra a carga tributária, contra o imposto, questão do diesel. Sobrou muito para o pessoal de aves e suínos, ovos, mais do que até para o boi, né? Embora para o boi também. Houve uma parte do setor agrícola que meio ficou do lado do caminhoneiro, porque tem essa reação contra os aumentos do diesel diários, né? Que é uma realidade, aumento de custo de produção. Mas estamos aqui, acho que entre mortos e feridos, estamos aqui para enfrentar aí esse desafio de construir o Brasil. O que ficou claro para mim nos caminhoneiros, Resch, é que o Brasil não suporta mais aumento de imposto, né? Tem que enfrentar a redução. E é muito triste ver o governo reduz o diesel, mas quer subir outras coisas. Já tirou na exportação, né? Reintegra, já tirou isso. Quer dizer, enfrentar o desperdício, né? Os privilégios, parece que ninguém quer. Isso que nós, como sociedade, temos produtores e outros, temos que assumir. Enfrentar os privilégios. Auxílio moradia tem que acabar, pô. Salário acima do legal, que é do presidente da República, tem que acabar. Aposentadoria, pô, tem filhas aí de funcionários públicos que não casam formalmente para ficarem com a aposentadoria do pai. Então tá ela lá já, avó, recebendo a aposentadoria do pai. Certo? Isso aí não é. A intenção da lei não era essa. A intenção era, num tempo machista, onde que a mulher tinha que ser protegida, que a filha solteira ficasse, não o que virou. Quer dizer, ninguém enfrenta esse desperdício, esse monte de privilégio, que é o que o Brasil virou, e tem que aumentar o imposto para sustentar isso. Então eu acho que é um momento de reação que a gente precisa ter
de chamar atenção e enfrentar privilégios, desperdícios, absurdos. Hoje eu recebi um WhatsApp de um candidato a governador que mostrava, de outro estado, não de São Paulo, que mostrava os absurdos do Supremo Tribunal Federal, né? Quantos motoristas, quantos cozinheiros, quantos garçons, quantos segurança, quantos carpinteiros. É um negócio assim, não há quem aguente pagar. E se ainda produzisse justiça muito da boa, você ainda falava, é caro, mas é bom. Mas é caro e é ruim, porque ainda produziu esse absurdo do Fundo Rural agora, recentemente. Pois é, eu ia te perguntar desse negócio. Aliás, a propósito desses benefícios absurdos, você conhece bem, porque morou lá e não sei se morou ou ficou hospedado, mas é um absurdo, nos dias de hoje, que se mantenha aquela quantidade de apartamentos funcionais. Exatamente. Tinha que ser vendido ou alugado. Tem que ser vendido. E daí vai lá, o sujeito vai lá, arruma auxílio moradia para aqueles que merecem, né? Que estão lá provisoriamente. Tudo bem, você também não pode deslocar alguém e obrigar a ter prejuízo, mas não o que existe hoje, que tem auxílio moradia, é o sujeito tendo apartamento. Eu sei de casos, não vou citar nome para não me ter que ouvir a resposta aqui, mas de gente que tem apartamento, tem casa em Brasília e dá o apartamento funcional para babá do filho, para babá da filha. É um absurdo. O Brasil virou isso. Mas vamos falar de Fundo Rural. É um imbróglio, não, esse Fundo Rural? É um imbróglio e continua, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte, se você vende o teu gado gordo para um frigorífico, tá? Hoje nós temos poucos, né? Minerva, JBS e... Qual é? Minerva, JBS e Marfrig. Mas tem outros, tem muitos outros, né? Quando você vende num desconto... Olha, esse negócio de Fundo Rural, Resch, eu, como pecuarista, vivo há décadas, né? Décadas. Teoricamente, a lei diz que a contribuição previdenciária do produtor rural, que é o tal Fundo Rural, deve ser descontada pelo adquirente. Ok. Né? Isso sempre foi assim, embora a lei tenha mudado diversas vezes, mas até essa última versão da lei ainda continuou com isso. Acho um erro. A Rural fez uma emenda para corrigir isso, mas a emenda não foi aprovada. Mas vamos falar disso, porque a confusão continua. Então, teve uma época que os frigoríficos não recolhiam, descontavam, não recolhiam, inadimplentes, processados. Daí foi indo. Daí quando chegou, daí em 2001 mudaram a lei de novo, sempre assim, contribuição previdenciária do produtor rural, pessoa física, descontado pelo adquirente. Em 2001 mudou a lei, continua assim. Em 2010, o frigorífico Mataboi teve uma decisão 11-0 no Supremo Tribunal Federal de que o Fundo Rural não era inconstitucional. Não pela questão do adquirente, que era inconstitucional. Na hora que ele teve essa decisão, depois outro frigorífico teve uma decisão em 2011, aquilo induziu, primeiro, todos os frigoríficos já estavam na justiça não pagando e não recolhendo. No começo eles recolhiam e eles descontavam no produtor, não recolhiam. A partir de um determinado ponto aí, um pouco antes de 2010, eles entraram na justiça, obtinham liminar de que era inconstitucional e não descontavam e não recolhiam. Então, a carne do produtor pessoal ficava sem pagar a previdência. No meu caso, eu era pecuarista, vendia para o frigorífico não descontava, não recolhia, e eu não tinha o que fazer. Porque para eu pagar minha previdência, eu ia ter que entrar na justiça, exigir que eu pagasse separado. Era um negócio meio... Então, foi indo. Quando chegou o ano passado, 2017, o Supremo vem e fala 6-5 por um voto. Não é constitucional. Né? Então, pegou todos os adquirentes, entre eles os frigoríficos, mas não só frigoríficos, que tinham tomado essa medida de inconstitucional, não tinham recolhido, tem um passivo. E milhares e milhares de produtores, depende da região e depende do produto, entraram na justiça, conseguiram uma liminar e falaram, olha, é inconstitucional. Daí eles entregavam essa liminar ao adquirente, às vezes uma trading de grãos ou o que seja, e a trading era obrigada a não descontar. Né? Então hoje,
com essa decisão aí da semana retrasada, que tornou constitucional, né, definitivo, porque julgou os embargos e tal, então com esse passivo enorme. O Brasil é o país da confusão, né? É o país da confusão, porque como é que você fica 7 anos? Posso te interromper? Você explica logo depois do intervalo. É rapidinho, 30 segundos. Pois não. Gente, converso com o vice-presidente da Rural, Sociedade Rural Brasileira. Vocês já conhecem de longa data, o doutor Pedro de Camargo Neto. Vamos ao intervalo. Ele se livrou de boa, doutor Pedro. Ele era presidente da entidade que cuidava de suínos e aves, né? Não sei se era a BPA. A Bipex. A Bipex, na época. Associação Brasileira da Indústria. Produtora exportadora de carne suína. Porque essa encrenca de agora do caminhoneiro deve ter dado o Turra deve ter perdido muito fio de cabelo branco. Viu? Com certeza. Mas vamos ao intervalo, a gente volta já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Meu entrevistado aqui é o doutor Pedro de Camargo Neto. Eu interrompi o Pedro quando ele não tinha terminado ainda essa questão do Fundo Rural. Quer dizer, o Supremo tomou uma medida, depois tomou outra e agora virou constitucional. Sobrou um passivo que eu leio que é coisa de 15 bilhões, 17 milhões. Eu também leio. Eu individualmente não tenho. Por que eu não tenho? Um pecuarista, o frigorífico deveria ter descontado, não descontou. É dele. E a minha parte que é de agricultura, cana-de-açúcar, a usina descontou. Então paguei. Então eu individualmente não tenho. Que torna uma posição tranquila, porque eu não tenho. Agora é um absurdo. Absurdo. E é um absurdo e contínuo. Então tem um passivo que agora o setor vai se mobilizar e vai tentar corrigir isso no Congresso, porque a etapa do judiciário se esgotou. Já acabou. Vão tentar mais prazo, ou anular, tem proposta de anular. O Supremo deveria ter anulado, ele que criou o problema, ele deveria ter resolvido o problema. Mas a insensibilidade do Supremo é tanta que ignorou o problema. Mas, Resch, começaram a ter medidas agora no Judiciário, começou em Mato Grosso do Sul, já se espalhou, de que você obrigar o frigorífico a descontar, essa característica de o adquirente ser responsável seria inconstitucional. Então já tem frigorífico que não está descontando, porque diz que a responsabilidade não é dele. E já tem medidas no Judiciário nessa linha. Então o Fundo Rural, que não resolveu o passado, está criando outra confusão para o futuro. Bem-vinda ao Brasil. Né? Quer dizer, como é que não fazem uma lei que todo mundo entende igual e todo mundo obedece igual? Quando a medida provisória passou, nós fizemos uma emenda onde realmente eliminava isso. Eliminava a figura do adquirente, pondo o produtor responsável pela sua contribuição. Ele recolhe. A previdência é dele, ele é responsável, ele recolhe. Porque ele é organizado para isso, pode ser que há 30, 40 anos atrás não fosse, mas hoje ele já desconta da previdência do seu empregado e recolhe, ele já recolhe o fundo de garantia do seu empregado. Então por que ele não pode recolher a sua previdência? Né? Ele deveria recolher também a sua previdência, mas a emenda não passou, a Receita Federal foi contra, porque ela entendeu, acho que ela quer fiscalizar menos. Mas é uma grande bobagem, porque o problema não se resolve, está aí, ó. E hoje a grande fiscalização que existe é o fundo de garantia que fornece extrato para todo funcionário. Então você é fiscalizado pelo seu funcionário. Ele recebe o extrato de fundo de garantia, olha quanto foi depositado. Se não depositou, ele já sabe. Então a Receita Federal tem milhões de auxiliares, que ela tinha que ter mudado isso. Não mudou e está iniciando o Fundo Rural do B, o Fundo Rural, filho do Fundo Rural. Já está iniciando aí de novo. O Brasil não se resolve, é uma pena. É o neto do Acho que é o neto ou bisneto, o doutor Guedes, o doutor Sebastião, quando vinha aquelas coisas da vacina da febre aftosa, falavam que é o vírus O, né? O doutor Guedes sentou e falou, Resch, esse vírus não aparece no Brasil. Se esse vírus tivesse cavanhaque, já estava no pé. É mais ou menos isso, né? O Fundo Rural é uma longa história. Como é que está a questão do... O senhor falou de cana-de-açúcar, o senhor é fornecedor de... Porque esse setor vai voltar à insegurança outra vez, né? Com a saída do parente. Tem essa dúvida toda, né? De preços. Eu acho que o Brasil sofreu já esse período de preço artificial, não
não aguenta, não vai cometer esse erro de novo. Até eu acho que houve... Me arrepia falar em tabelamento. Veja esse tabelamento do frete que está aí, tá uma confusão, ninguém contrata frete. Sabe? O Brasil tinha que virar essa página, né? Tabelamento de frete, tabelamento de preço. Agora, reduzir a carga fiscal nos combustíveis, no diesel, isso sim, deveria. Tem que reduzir a carga fiscal em geral, em tudo, porque a gente não aguenta mais pagar imposto. Cobrar, mas cobrar com parcimônia e gastar bem, né, principalmente. Agora, eu acho que não, eu acho que a gente não vai entrar naquela... Estamos em período eleitoral, pode ter uma besteirinha aí, aqui ali, mas eu acho que o Brasil errou tanto que aprendeu a lição. Não, porque teve fiscal de Sarney. Outro dia eu ouvi falar em fiscal do Temer, aí eu falei... Ih, é que o fiscal do Temer acho que não tem muito prestígio, né? O que eu mais gostei das autoridades fez o seguinte, foi-se o general Etigoin, desse negócio de intervenção século militar. Passado. Isso é coisa do século passado. Se começar com esse negócio de tabelamento, vou ter que chamar... Aliás, vou chamar aqui o Zé Milton Dallari. É mesmo, precisa resgatar o Dallari. O Dallari, que era o xerife, lembra dele? Lembro, o xerife dos preços. Não, gente, isso não dá certo, só dá encrenca. A Rural, nesses processos todos do Fundo Rural, ela estava como amicus curiae, isso que chama? Amicus curiae. Isso já esgotou, acabou. Esgotou 15 dias atrás, quando nós éramos no processo, daí perdemos, daí entramos com embargos, e os embargos foram julgados 2 semanas atrás, na quarta-feira. Eu até nunca tinha ido ao Supremo Tribunal Federal. Foi? Eu fui porque eu comecei a ver, a gente começa a ver esse negócio de TV Justiça, TV, aquele circo ali, né, do habeas corpus do Lula, tal. Daí eu nunca tinha ido, eu falei, eu vou nesse julgamento. Nós éramos amicus curiae, eu tinha sido muito dentro da Rural. Eu, talvez ingenuamente, mas eu acreditava que o Supremo ia reverter. Né? Contratamos um parecer do professor Manuel, porque eu achava que o erro, você de 11-0 ir para 6-5 é tão gritante, né? Podia ser que 10-1. Podia ser 10-1. Mas foi 11-0. E daí ele muda, 7 anos depois, como 7 anos... Eu falei, não, nós vamos ganhar. Eu fui para Brasília para assistir, por certeza que eu ia comemorar a vitória. Chegou lá, perdemos, né, 7-3, e os discursos dos ministros entristece a gente como brasileiro, sabe? Não de todos, não dos 10, 3 ainda votaram do nosso lado, mas não dos 7. Pode votar contra e ter um discurso, tenta ser razoável, tenta tecnicamente se justificar, mas tem uns discursos lá que é triste você ver que aquilo lá é o Supremo Tribunal Federal. Nós já voltamos. Outro intervalo, eu converso com o doutor Pedro de Camargo Neto. Já a gente está de volta. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o doutor Pedro de Camargo Neto, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, entre outras coisas. Eu gostaria de abordar um tema com o senhor que é uma coisa que eu não consigo entender como o Brasil não avança nesse negócio. É sobre a economia brasileira ser tão fechada. E nem se fale na área agrícola. Eu não sei, não foi o senhor, mas teve alguém que veio aqui recentemente que disse, Resch, acho que tinha algum encrenca com a Rússia. Que a Rússia quer vender trigo, senão ela não vai importar não sei o que do Brasil. Alguém veio aqui e falou, Resch, eu não vou te responder isso, porque é assim que funciona o mercado internacional. Você vende carne para a Rússia e ela vende trigo para você. É assim mesmo que funciona? Eu acho que primeiro o Brasil era muito mais fechado. Né? As pessoas, você sabe que a grande transformação macroeconômica que ocorreu no Brasil e que esse crescimento da agricultura não é só, mas é também resultado dessa transformação macroeconômica que ocorreu em março de 1990 pelo presidente Collor. A gente vai lembrar dele pelo processo de impeachment. Mas as grandes e profundas alterações estruturais, as grandes e as últimas, praticamente últimas que ocorreram, foi ele, em 90. Em 90 ele fez uma grande abertura. A agricultura, que era extremamente penalizada
economia tão fechada como era, foi beneficiada, né? Então, a alíquota de fertilizante caiu, a alíquota de agroquímico caiu, a alíquota de trator caiu, a alíquota de... Então, só isso. Segundo, você acabou com o IBC, acabou com o IAA, acabou com o Cetrim do trigo. Interbras. Acabou com uma série de coisas. Acabou com a gaveta da Camex, lá, Cassex, que proibia a exportação de algodão, proibia a exportação daquilo. Ele fez em março de 90, no seu primeiro dia, a impressão que eu tenho é que ele não sabia o que ele estava fazendo, porque eu vi outro dia um discurso dele, quando ele se lançou a presidente da República, aí, né? Ele sequer menciona, né, isso. Que é um grande fato. É um grande fato. Quer dizer, o Brasil se tornou o maior exportador de açúcar do mundo. Até março de 90, toda a exportação de açúcar era estatizada pelo IAA e era só do Nordeste. E o Brasil, quando ficou grande, foi porque o São Paulo exportou açúcar. Isso foi só o Collor que nos deu isso. Eu acho que nem ele sabe. Entendeu? Então, o próprio IBC, que era um tal guarda-chuva, de nivelamento de preços, da falta de qualidade, também ele que nos deu isso. Então, você tem... Era muito pior. Os portos brasileiros eram completamente ineficientes. Ainda ele deu um primeiro passo nos portos. Então, você permitiu que graneleiros fossem construídos em Santos. Você não tinha graneleiro de açúcar, graneleiro de soja. Santos era tudo... Tinha aquela estrutura do capataz, do isso, daquilo. Que ainda tem um resquício, mas é um resquício. Os terminais de containers não existiam. Essa abertura dos portos também. Não se conseguiu fazer o transporte, né? O transporte... E mesmo a privatização das ferrovias também não deu muito certo. Mas o Collor foi o responsável. E depois dele ninguém mais fez nada. Ou melhor, fez em 94 Lei Candir. Mas depois mais nada. Então é pouco, né? Você precisa, pelo menos, cada 20 anos fazer alguma coisa. Não, já fazem 30 anos isso. Não, porque o Collor, você não falou porque não é da área, mas livrou a gente das famosas carroças, né? Em termos de carro. De carro. Foi um choque de competitividade. A última grande transformação estrutural, macroeconômica, foi o presidente Collor, que será sempre lembrado pelo impeachment, pelo aquele jeito dele, mas em termos econômicos foi ele. Ninguém mais fez quase nada comparado com aquilo. Será que foi influência da Zélia Cardoso? Eu acho que foi influência de um grupo, não digo dela, mas ela exemplificou como virou chefe, né? Mas alguém sugeriu para ele isso. Ela falou a Cabacuiá, ele que vinha de Alagoas, não sei. Certo? Ela falou a abertura. Eu acho que existia um pensamento. Eu acho também o que vinha, viu, Esch? Eu fiquei presidente nessa época, né? Anteriormente, existia um modelo totalmente esgotado, exaurido. Então aquilo lá não é que o Brasil decidiu mudar, explodiu. O nó, estourou. E ele estava lá no momento e soube fazer. Eu acho que nós estamos chegando num momento agora sim. Nós estamos também com o modelo exaurido, que é dessa carga fiscal. Isso é um modelo exaurido. Quer dizer, ninguém aguenta mais. Vai ter que alguém desatar um nó aí, não sei quem vai ser, mas o Brasil não consegue desatar seus nós, né? Ele não vai ter um nó, então ele vai lá e solta o nó. Não, ele espera o nó se romper, o nó se esgarçar. A gente não tem essa organização para desatar nó. Lá em casa, eu vou brincar um pouco com você, que nosso tempo está acabando, é o seguinte, se a gente ganha 90, a gente tenta gastar 89, certo? Para não ficar no vermelho. O Brasil precisa fazer isso, né? Com certeza. Né? Não pode gastar mais do que arrecada. Ou chegar e falar assim, gastei 92, então pede para o pessoal aí de fora pôr esses dois da sociedade, né? Mais 3 da sociedade, né? Ou sociedade privada, e não é a empresa privada, é o consumidor de diesel, o consumidor geral, é o trabalhador, é a sociedade privada. Acabou, não tem, ela não aguenta mais. Então foram anos de assim, olha, o orçamento é 70, gastei 75, crau em 75 deles, aumenta o PIS/COFINS, inventa uma CID, PIS/COFINS nem existia, era IPI, PIS/COFINS era para ser um negócio pequeno, ficou grande. Né? Você aumenta uma CID, aumenta isso, você aumenta alguma coisa. E os estados, aumenta ICMS. ICMS é 31%, tem estado que cobra de combustível. De gasolina, é um de gasolina. absurdo. Não, e não se bastam satisfeitos, criam umas taxas.
taxa disso em cima dos combustíveis, taxa daquilo. Quer dizer, não há quem aguente, entendeu? Eu acho que chegou nesse limite na sociedade. Agora, a sociedade tem que reagir, ela tem que explicitar isso. É um momento, é uma eleição, tem que deixar claro que a gente não aguenta mais, que tem que reduzir, que não tem mais auxílio moradia, tem que acabar, entendeu? Salário, se existe teto salarial, é para ser cumprido, não é para interpretar de um jeito que não cumpre teto. Se é para... não tem mais como, né? Você pega, hoje em dia, tem corporações de funcionários federais muito bons, não é a crítica, mas não pode ganhar 3, 4 vezes que o setor privado ganha. Uhum. Né? Não tem, é uma distorção. Ganhem bem, mas não precisa ganhar 3 vezes. Não combina. Doutor Pedro, um prazer revê-lo, reencontrá-lo aqui no estúdio. Nosso tempo acabou, mas agora eu vou cutucar mais para você vir aqui. Sempre é um prazer, Resch. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima conversa então. Obrigado. Muito obrigado. Gente, até o próximo programa. Até amanhã, né? Todo dia tem Mercado Futuro. Obrigado, até amanhã.